Olá, sejam todos bem-vindos aí mais uma aula de propagação. Então hoje nós vamos estar trabalhando aí mais um processo de propagação assexuada, hoje no caso por alporquia e mergulhia. Dois novos processos de propagação também artificial, ou seja, há necessidade da interferência do homem para que ele aconteça, né? Naturalmente ele não acontece no dia a dia. Tá? Nós vimos então aí, vimos a estaquia, que é um processo assexuado, a enxertia, agora a alporquia e mergulhia, que é um tipo diferenciado de produção de mudas também, é uma estaca, vamos dizer assim, só que maneira diferente de formar talvez a estaca sem um corte antes do enraizamento, né? Então vamos no primeiro caso aqui, a mergulhia, bastante utilizado para aquelas espécies que têm os galhos bastante flexíveis, bastante galhos bem próximo ao solo, que permite você curvar esse ramo até o solo, tá? A mergulhia simples são aqueles ramos menores, então você tem que curvar ele, marmelo, né, alguma planta ornamental, né, também muito comum as pessoas estão fazendo como uma azaleia. Então você pega esse ramo, fura um buraco um pouquinho no solo e de preferência pode fazer uma anelagem aqui, retirada da casca, auxilia nesse enraizamento, tá? Tem gente que só dá alguns piques, né? Em vez de fazer retirada da casca, pica para dar um ferimento, e que nesse ferimento, na cicatrização, provocaria já então ali nessa multiplicação celular o enraizamento também. Tá? Então os dois casos são utilizados. Tem uns que até mesmo sem fazer essa anelagem funciona também. O mais importante é que faça esse curvamento todo aqui, ele fixe ele dentro do solo, de preferência um solo que tem uma boa porosidade, que mantenha a umidade nessa região aqui, sem encharcamento. Qualquer encharcamento a gente sabe que é prejudicial, tá certo? Mantendo ele aqui fixado. Normalmente aí essas plantas são plantas que têm enraizamento por estaca demorado, que é o mais comum usar esse processo, que caso não fosse uma planta que tivesse dificuldade de enraizar por estaquia, a gente tiraria as seções do caule, né, e faria a estaca. Mas como às vezes é uma planta que demoraria 3, 4 meses, né, então, e normalmente o enraizamento por estaca é muito baixo, utiliza desses processos aqui, tá? Então, ou mesmo planta, o produtor que tem alguma planta e que quer fazer novas mudas, ele tem um galho lá, ele vai e faz, né, sem muita preocupação, ele sabe que vai conseguir obter essa muda aí com facilidade, tá? Então, uma muda de jabuticaba fica difícil, às vezes você tem um galho que vai até o solo. Então, esse procedimento, às vezes, não funcionaria. Mas várias plantas ornamentais, como a buquê de noiva, né? Mas em termos de fruteira, a mais comum aí é o marmelo, né? A famosa vara, né? Que curva muito e é resistente, então você pode curvar ela, né? Tem alguns casos, quando tem muito ramo baixo, que é só chegar à terra também. Do lado, aquele ramo que está do lado já enraiza também, no caso do marmelo, tá certo? Então esse curvamento, depois que ocorreu o enraizamento, né, aqui, aí é só cortar do lado de cá, né, e retirar o torrão e pôr numa sacola, né? Então, por experiência, aí a gente sabe de 3 a 4 meses. A vantagem desse processo é que essa muda aqui jamais vai morrer, porque está ligada à planta mãe. Então a água é absorvida por essa planta que vai para a parte aérea, né? E que é uma planta que tem um sistema radicular bem vigoroso. Então dificilmente uma planta dessa vai ter deficiência hídrica, né? Porque a absorção é bem grande, né? E bem, mesmo na época, mais difícil. Então não há necessidade de irrigar tanto. No entanto, para a formação das raízes aqui, né, é importante que tenha uma umidade. Então, por isso que é mais comum se fazer esse processo aqui, né, no momento
que tenha umidade no solo, para facilitar o pegamento e o desenvolvimento. Da mesma forma que foi feito essa, tem a mergulhia invertida, que é menos comum, tem plantas que acabam não funcionando muito bem, né, que você pega, às vezes o ramo não pega, mas ele você retirando, dando para retirar uma extremidade, né, e fixa ele com uma estaca no solo, ele acaba enraizando também. Vai ficar uma planta invertida, os ramos vão ter que reorganizar, né, a sua fisiologia, hormonalmente isso acontece, né? Então, é depois que ocorreu o pegamento, você faz o corte aqui, né? Então, é mais difícil esse processo aqui, mas acontece e enraiza também. Assim como uma estaca se colocando invertida, né, ela pode ocorrer o pegamento, enraizamento, né? Só que em determinada espécie, que como a gema ela começa a crescer para baixo, né, ela faz uma curva e dependendo da planta ela pode quebrar com maior facilidade, né? Mas ela faz isso aqui. Plantas que já têm a copa muito aberta não é interessante, mas uma planta que já tem uma copa de tendência bem vertical, seria até interessante testar esse processo aqui. Por exemplo, como uma tangerina mexerica poncan, se você conseguir ramos para fazer esse sistema aqui, seria interessante, que já daria forçaria uma copa mais aberta, porque ela tem uma copa tem uma tendência de crescer muito vertical. Então ela já começaria uma formação de copa. É interessante. Também você pode, plantas tipo marmelo, você tem um ramo bem longo, então você pode fazer várias curvas aí no solo, aproveitar o ramo para fazer várias mudas, né? Então aí você normalmente fixa aqui com uma estaca, vai furando os buracos aqui, né? E depois, correndo o enraizamento, é só cortar, formaria uma muda de cá. Corta do outro lado, outra muda, cortando aqui. Então nesse caso aqui, uma mergulhia composta, né, com né, formando 3 mudas ao mesmo tempo com o mesmo galho. Veja, mas o número de mudas é bastante limitado por uma planta também, para você ter um galho que vai ter no solo, né? Então, e acaba utilizando uma parte bem grande do ramo para você fazer uma muda. A estaca aqui, às vezes eu teria uma estaca aqui, outra de cá e tal. Mas aquelas plantas que você não consegue fazer enraizamento da estaca, esse procedimento às vezes atenderia aí o pequeno produtor ou a dona de casa, né? Ou uma muda rara que você não quer perder, não está conseguindo fazer muda. Então funciona bem tranquilo. Então essa é a mergulhar o ramo. E nós temos também a auporquia, que vamos dizer assim, seria a mesma coisa do outro, só que aqui você não consegue levar o ramo até o solo. Às vezes o ramo é um pouco mais lenhoso, e se você tentar curvar ele quebra. Então nesse caso, aí a gente inverte. Em vez da gente levar o ramo até o solo, a gente vai levar o solo até o ramo, numa posição que a gente quer fazer a muda. Nesse caso, como você não curva ele até o solo e a parte hormonal atua menos do que o do solo, que você vai curvando ele para baixo, né? Que já dá uma mudança hormonal dentro do ramo. Então, nesse caso aqui, é importante que, obrigatoriamente, a gente tem que fazer esse anel aqui. Esse anel você tem que cortar a casca até na região do câmbio, né? De um lado e do outro. Já existem algumas facas, né? Próprias com 2 lâminas, que você já faz ela ao mesmo tempo. Eu mostrei ali para vocês lá em ferramentas na aula de estaquia. Não, de enxertia. Algumas ferramentas que permitem vocês fazer isso aqui. Não é só chegar numa casa agropecuária e falar, gostaria de... Mas você mesmo, você corta com a faca de um lado, depois do outro, e vai retirando. Nós vamos ver isso aqui até num vídeo, com a pessoa retirando. É importante que todo o resquício aqui de floema, né, que é a parte um pouco mais verde, seja retirada. É importante que ela esteja numa fase de crescimento, porque senão o câmbio aqui, a parte meristemática, está muito fina e ela fica agarrada à casca. Se estiver num momento de crescimento, né, vegetativo, por isso que é importante fazer a partir
de setembro, que a temperatura está aumentando, está começando a brotar, né? Então é importante que use essas facilidades já dela estar começando a brotar e velocidade de crescimento é bem alta. Então você faz esse anel e depois você vai levar a terra até esse local aqui. Um outro aspecto importante para o pegamento é esse ângulo desse ramo aqui. Se você pegar ramos que estão muito na vertical, eles são muito vigorosos e tem dificuldade de enraizamento. Ele acaba cicatrizando e não formando raiz, por causa dado o vigor, a velocidade, vamos dizer assim, o vigor dele, tá? Então não dá tempo. Outra coisa importante é que esse comprimento aqui desse anel, ele tem que ser no mínimo 3 vezes o diâmetro do ramo. Tá? Então, um ramo, se tiver 1 centímetro, ele tem que ter no mínimo 3 centímetros aqui de comprimento esse anel. Se você fizer ele mais curto, ele recupera, né, o tecido e não dá tempo de formar a raiz. Então, é importante que ele tenha aqui no mínimo ali 3 centímetros e 3 vezes aqui. Então, se tiver um de 1,5, tem que ficar um pouco maior ali, 4,5, 4 centímetros e meio no mínimo, né, para que não regenere esse tecido antes da formação da raiz. Tá? Então, é aquela mesma história, né, da região do câmbio, onde forma a raiz. Então, aqui, o que vai acontecer? Vai permitir, nesse local aqui, vai ficar apenas xilema. Então, a água da raiz vai ser absorvida e vai manter o galho acima aqui, totalmente verde, sem murchar, sem nada. A única coisa que a fotossíntese que é produzida na copa, quando ela descer, que é pelo floema, chega aqui e ela vê uma interrupção. E começa a ter uma concentração de carboidratos aqui, né, que ajuda na multiplicação celular e na formação da raiz nesse local aqui, dado a essas duas características. Porque a seiva elaborada não desce para a raiz, concentra, multiplicação celular e diferenciação em raiz. Então é esse procedimento. Então o outro nós vimos que o vertical não é muito interessante. E se você tiver ramos também que cresça mais para baixo mesmo, eles também são muito pouco vigorosos. Esses são muito vigorosos e os outros pouco vigorosos. Acaba demorando muito a enraizar, né? E às vezes perde até o vigor a planta. Então, aqueles ramos que têm uma angulação de 45 graus, né, em relação à perpendicular, são os melhores ramos para produção de muda por auporquia. Então, você vai na copa, escolhe um ramo que tem uma formação de copa que te interessa. Tá? Nós vamos ver ali, inclusive, alguns escolhendo para bonsai. Você já tem uma copa lá de uma planta parecida com um formato que te interessa para um bonsai, você vem, faz ali a auporquia e já tem uma planta com aquela formação bem interessante. Terminando de tirar aqui a casca, tem pessoas que usam aqui o AIB, né, que ajuda, que aumenta a concentração hormonal, que auxilia na produção de raiz ainda, na diferenciação. Então, se você quiser usar, melhora o enraizamento, sim, o número de raízes aumenta. E depois é só você pegar um plástico, amarrar ele de maneira que ele consiga envolver o substrato bem, amarra embaixo, né? Coloca o substrato de maneira que ele vai envolver bem isso aqui. Para uma muda, a quantidade de substrato é proporcional ao tamanho da copa que você está deixando. Normalmente, você tendo aqui uma copa igual para jabuticaba, aí, em torno aí de 40 centímetros, 50 centímetros, é importante que tenha pelo menos 1 litro de substrato aqui. Uma planta menor pode reduzir um pouco. O importante é que esse substrato ele consiga manter a umidade durante o período de enraizamento, que é difícil enraizar, dá para se fazer irrigação sim, com a seringa, né, jogando um pouquinho, mas normalmente a tendência quando você tem que fazer irrigação acaba você colocando mais água em excesso e
Mas se tiver cuidado, você colocando ali uma umidade de maneira que você apertando aqui o plástico, você vê a umidade, mas não tem água livre, né? É importante que esse substrato tenha umidade, mas não dê encharcamento nessa região também. Então seria aquele substrato onde eu apertar bem, sairia água. Se eu não apertar, parece que está seco. Então é a umidade ideal, né? Porque para você colocar ele aqui. O substrato que a gente usa normalmente para a produção de muda pode ser terra, funciona. No entanto, a terra, a hora que você tira, corta aqui, que já enraizou, e vai levar para uma sacola ou um vaso, essa terra pode cair, esfarelar toda, né, que ela não tem fibra, e quebrar as raízes que já formaram. Nesse caso, você tem que esperar bem essas raízes engrossarem, que se caso a terra sair, a raiz está bem firme aqui. Então, o mais comum não é utilizar a terra aqui, é utilizar um substrato bem poroso, uma fibra de coco, né? Mas o mais comum ainda é o esfagno. É um substrato barato, que é um musgo, né? Você compra em floricultura, né? Umedece ele, espreme ele para sair o excesso de água e coloca aqui. De maneira que você vai apertar, isso aqui tem que passar um cordão por cima desse plástico aqui, de fora a fora, de maneira que o vento batendo aqui, ele não movimente. Que às vezes você deixa ele amarra bem de um lado e do outro, depois ele dá uma secadazinha mesmo que pequena e fica meio folgado. O vento bate, né, e ele movimenta em relação ao caule, está formando a raiz e quebra as raízes, também não dá certo. Então por isso é importante que ele fique bem firme, né, que não tenha problema de querer movimentar em relação ao caule. Então é comum você passar um barbante por cima do plástico também. E esse plástico tem que estar bastante vedado, de maneira que não permita a desidratação ou evaporação da água que está nesse solo aqui. Então, por isso, você dá pelo menos nesse plástico, ele tem que dar pelo menos umas 2 voltas por cima aqui, de maneira que envolva, né, o substrato, toda essa área aqui, do anelagem, um pouco para cima, um pouco para baixo, e tenha substrato de um lado e do outro e bem firme, ok? Depois que a gente faz isso, aqui a pessoa não colocou, né, mas deu certo, você estando bem firme também. De preferência, as pessoas têm dado preferência ao plástico transparente, que permite você verificar a formação das raízes, né, e falar, está no momento de eu cortar, né, e levar para o substrato, para um vaso, né? Então, mas existem especulações também, em vários trabalhos, a gente vai estar mostrando aqui, produtor que prefere colocar um plástico escuro, só que aí você já tem que conhecer o tempo, mais ou menos, que ele enraiza, porque diz que estando escuro, a raiz é mais fácil de formar a raiz. Na verdade, a raiz até ela forma, chegando aqui, às vezes ela fica um pouco mais exposta, né? E ela formaria mais raiz interna quando tem o plástico transparente. Mas mesmo aqui, se você verificar transparente, ela cresceu, né, em volta, né, do plástico, dá para a gente ver, ok? Mas os dois casos aqui, ó, esse aqui colocou um material bem que não seria transparente, né, para formar o porquê. Esse aqui, no caso, já cortou, né, já destacado da planta, e vai retirar o plástico e colocar dentro de um vaso, ok? Então, esse processo é muito bom, principalmente para mudas de jabuticaba, que você tem uma jabuticabeira em produção, aí você já produz uma muda, né, no ano seguinte, ela já tem possibilidade de você estar uma muda pequena, né, idêntica à planta mãe, né, e também já em produção, que você já tira de um galho em produção. É claro, se eu fizer de uma planta nova, uma alporquia, que ela não está dando produção, ela não vai dar produção à muda também. É importante que eu mantenha, né, já tenha passado o período juvenil, da mesma forma. E eu consigo antecipar a produção do mesmo jeito. Agora a gente vai ver aqui um vídeo, né, onde nós vamos ter um colega aí que está
mostrando aqui como que ele faz a alporquia. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui um pouquinho diferente, né? Como eu faço algumas alporquias. Até eu tenho aqui já 2 feitas no limão. E eu vou estar fazendo uma outra hoje aqui nesse galho aqui, ó, de limão, né? Mostrando como é que eu faço. E depois eu vou estar tirando de uma planta ornamental, uma que eu já fiz, está com 40 dias, e eu vou estar tirando e replantando, mostrando o resultado para vocês, ok? Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, nesse galinho do limão, eu escolhi um galho aqui que tem vários galhos ramificados. Depois eu vou estar podando, ele vai ficar a genética de uma planta adulta, e em tamanho pequeno e produzindo, ok? Então aqui nós vamos fazer uma anilha aqui, um anel, né? Tirar a casca toda ao redor, ok? Certinho assim. E uns 2 dedos mais ou menos, até menos isso. Que não pode ficar nem um pouquinho de casca, tem que tirar toda a casca, tá certo? Então nós vamos tirar aqui a casca, vai fazer uma anilha dessa forma aqui, ok? Tá vendo que não ficou nenhuma casquinha, nada, né? E vou estar agora colocando o esfagno, né? O esfagno úmido, e vou estar envolvendo com esse plástico transparente, né? Para poder tá ficando úmido, tem que ficar bem úmido, tá certo? Então aqui eu vou pegar o esfagno e vou estar envolvendo no galho aqui e enrolando ele, tá bom? Tá vendo aqui, ó, aqui é a anilha que foi feita, né? Ele vai soltar a raiz toda aqui. Tem gente que coloca um hormônio enraizador, eu não coloco nada não, só utilizo o esfagno com água mesmo e dá um bom resultado também, ok? Então aqui vai envolver bem aqui assim, ó, né? E vai estar enrolando esse plástico bem apertado, né? Ar, né? E ficar bem preso. Vou estar pegando aqui outra fita de plástico para dar um acabamento melhor, né? E envolver bem envolvido aqui. Tá fazendo tudo assim, enrola bem, né? Não deixa nenhuma entrada de ar. Tem várias técnicas, né, de fazer. Tem gente que faz só com água. Eu estou fazendo esse aqui com esfagno. Eu já fiz um outro com esfagno, né? E esse tem um que eu fiz que é com terra, né? Também pode ser feito com terra, com uma garrafa PET. Eu usei uma garrafa de água PET para fazer com terra. Mas eu prefiro mais o esfagno, né? É mais prático de fazer. Agora vai enrolando com um barbante, eu uso a linha encerada, né? Que ela é mais resistente. E o limão eu gosto de deixar ele pelo mínimo 90 dias, para depois estar tirando, tá ok? Tá vendo? Aí vai vedando bem aqui para não sair a umidade, né? E ele vai manter úmido aqui e vai estar enraizando, tá certo? Amarrar bem para não ficar nenhum vazamento de ar aí, tá certo? Então aqui agora eu vou amarrar bem apertado aqui, e aí já está pronta a alporquia. Agora eu vou aguardar aqui 90 dias e ele vai estar pronto para estar plantando. Aí eu vou serrar ele aqui, como vocês vão ver que eu vou serrar agora da planta ornamental, e vou estar colocando num vaso, ok? Então aqui está feita uma alporquia, que é estilo essa daqui. Essa já está com 50 dias mais ou menos, e eu vou esperar dar uns 90 dias para retirar ela. Essa aqui é feita com terra numa garrafa de água mineral de 500 ml. E tem várias técnicas, outras pessoas fazem só com água. E agora eu vou estar cortando a alporquia que eu fiz na planta ornamental e vou estar pondo no vasinho para vocês verem o resultado, ok? Tá vendo aqui, ó, aqui eu fiz a alporquia, então eu já percebo aqui, isso aqui tá com 45 dias, uma planta ornamental, ela enraiza mais rápido. Aqui a gente já percebe, ó, que as raízes já estão querendo sair do plástico aqui, ó.
tá certo? Então eu vou cortar, nós vamos estar plantando elas, vou mostrar para vocês, tá certo? Que eu vou serrar aqui, ó, bem para baixo da alporquia, aqui, ó, onde eu comecei a amarrar, eu vou estar serrando, tá certo? Agora nós vamos ver o resultado disso aqui. Vamos desamarrar e vamos estar plantando no vaso. E ela vai ficar uma planta desse tamanho aqui, vou fazer umas podas nela. E com a genética de uma planta adulta, e porém pequena, ok? Então vamos lá, vamos pôr no vaso, ver o resultado. Se realmente tem raiz, se não tem raiz. Essa aqui o certo era deixar mais, era para deixar pelo mínimo uns 60 dias. Mas eu acho que já tem bastante raiz aqui. E nós vamos estar replantando ela já. Tirar aqui. Né? Tirando meio que com cuidado aqui para não estragar a raiz. Eu acho que já está bem enraizada. Aqui. Vamos desenrolar aqui. É do jeito que eu fiz aí, vocês estão vendo aí, né? Então aqui agora vamos, ó, vocês podem ver aqui, ó, que as raízes estão bem, olha, dá até dó de mexer, né? Ó, muita raiz, tá vendo aqui, ó, tá toda ela enraizada já. E aqui o certo, se fosse fazer um bonsai, aí era tirar esse musgo, esse esfagno, né? Mas eu não vou mexer porque quebra muitas raízes e eu não tenho intenção de fazer o bonsai. Eu vou só fazer mesmo um vaso com a genética de uma planta grande e já soltando flor, entendeu? Então vocês veem aí que com 40 dias, 45 dias já tá todas as raízes, ó, muitas raízes bem bonitas, tá vendo? E eu vou estar plantando ela aqui agora, ok? Essa terra aqui, ó, é uma terra vegetal, né? Eu misturei um pouco de terra normal, pouco de casca de pinos fina para oxigenar a terra, e misturei casca de ovo triturado. Essas coisinhas brancas que vocês estão vendo aqui é casca de ovo triturado, que ela contém bastante cálcio, né? E nitrogênio. Então eu fiz essa mistura aí, mas cada um faz a mistura que achar necessário. Aqui agora eu vou estar colocando e plantando essa arvorinha aqui, que vai ficar bem bonito. É uma genética da planta grande já produzindo flor, entendeu? Agora vamos completar aqui com terra. E depois eu vou fazer umas podas aqui, que ela vai perder um pouco de folha, que ela tem muita folha, muito galho, e só essas raizinhas aí talvez não dê conta de estar suprindo as necessidades da planta, ok? Então eu vou estar tirando um pouco, alguns galinhos, bem pouco, também não vou tirar muito não. E é isso aí que vocês estão vendo. Aqui está um vaso feito, né, com o sistema de alporquia. Esse é o sistema que eu uso, que vocês viram fazendo, né? E agora eu vou estar tirando aqui, não pode ter dó também, tá? Tirar essa flor aqui, que a flor ela suga bastante a seiva da árvore. E fazer uma pequena poda aqui, dando um formato na planta. Que também, conforme ela vai crescendo, os brotos novos, ela vai saindo raiz. Ela cresce em cima e cresce embaixo, tá certo? Aqui ela ficou uma plantinha bem bonita, como vocês podem ver. E ela vai já continuar florindo. Ao contrário, se fosse plantar de muda, ela demora muito tempo, ok? E a planta frutífera é a mesma coisa. Então aqui está o resultado da alporquia que eu fiz na planta lá. Eu vou estar apresentando a vocês um substrato para estar fazendo alporquia, que em um mês você já vai estar visualizando as raízes na embalagem e está enraizando de maneira uniforme em torno de toda a embalagem. Olha lá, meus amigos, vou mostrar o procedimento. O que eu estou usando para fazer as minhas alporquias agora é pó de serra. Eu coloco nesse balde furado
lavo ele. Todos os dias eu fico jogando água, vai sair uma tinta amarela desse pó de serra. Aqui eu já tenho ele preparado. O que é que eu faço? Eu aproveito essas embalagens. É muito simples. Isso aqui vai adiantar muito na hora de fazer a alporquia. Você não vai perder tanto tempo assim. E facilita muito o enraizamento. E esse pó de serra você pode estar conseguindo em serralharia. Alguns lugares vão cobrar e outros não. Já está pronto. Aqui eu tenho o meu barbante. Eu também reciclo esses barbantes. Para facilitar eu dou esse laço aqui. E vamos para o porquê. Olha lá, meus amigos. O primeiro passo é tentar escolher um galho o mais inclinado para o sol. Vai ser melhor. Quanto mais ele reto tiver, vai ser melhor, que isso vai fazer com que as raízes saiam em torno de toda a circunferência do galho. Eu deixo isso aqui já para adiantar, preparado assim. Eu creio que muitos sabem fazer a porquia, mas a dica desse substrato é para estar ajudando a fazer ela com mais rapidez. E essa época de primavera, a melhor época para se fazer a porquia é a primavera. Mas no verão também é uma data bacana para estar fazendo. A intenção aqui é compartilhar. Quem passou essa dica do pó de serra foi um amigo, Arlen Vaz. A casca nessa época do ano solta bem fácil. Olha que maravilha. A casca chega a sair inteira. Lembrando, isso aqui é um pé de limão Tahiti. Eu já estou fazendo essas alporquias com esse pó de serra. Aqui o limão. Limão Tahiti. A casca sai inteira nessa época do ano. Olha a facilidade. Eu venho aqui agora, faço um corte aqui. Essa parte do nó que eu dou, eu coloco ela para baixo, que isso aqui consegue reter mais água. E venho aqui, faço isso aqui. Olha o que se ganha de tempo fazendo dessa maneira. Antes eu fazia com areia, em comparação com um pó de serra é bem mais trabalhoso. Com essa técnica aqui você vai conseguir fazer bem mais alporquinha em menos tempo. Além de ser um substrato que vai facilitar o crescimento das raízes. Para ela não ficar rodando aqui tanto, eu passo aqui em volta do tronco e finalizo com essa nó aqui. Raízes gostam de lugares escuros. Aí eu vou estar cobrindo com esse saco de lixo aqui. Também é uma maneira de estar reciclando. O que por estarmos reciclando, o que formos reciclar vai estar ajudando a natureza. Pronto. No primeiro mês você já vai visualizar as raízes, mas eu indico a retirada com 2 meses ou 3 meses. Com 3 meses é melhor ainda, porque as raízes vão estar em maior número e bem mais grossas. Então é isso, meus amigos. Sou grato pela atenção de todos.
1. Limão. 2. Romã. 3. Laranja e cítricos. 5. As cerejas. Amoras ou mirtilos. 7. Manga. Maçãs. Figo. Pêssegos e nectarinas. Goiaba. Ok. Então dá para ter uma visão, né? Uma técnica bem simples, mas bastante útil, né? Não é utilizada em grande escala, pela limitação de você ter galho, mas eu digo o seguinte, dá para muita gente, conheço várias pessoas que conseguem sobreviver com esse processo. Eu mesmo tive a oportunidade de, enquanto fazia meu doutorado, num período, era numa universidade onde tinha um número muito grande de pés de jabuticaba e a gente era permitido a gente fazer essas alporquia e a muda era da gente. Eu praticamente sobrevivia, vendia mudas de jabuticaba em produção aí num vasinho pequeno, né? Eu esperava ela encher de jabuticaba e cada mudinha vendia ela por R$ 150 e isso há muitos anos, né? Então hoje o preço não é que variou tanto, né? Mas é um procedimento, a muda tem um valor agregado muito grande, mesmo que você faça pouco, né, dá nesses materiais que tem valor, né, muito alto, né, que é a jabuticaba em si ou outras fruteiras, né, com essa onda também, né, da mesma forma que a enxertia das plantas miniatura, dá para se trabalhar então fazendo mudas frutíferas miniaturas, né, para ser vendido para o pessoal colocar dentro de apartamento e dentro de jardinagem. Então vamos dizer assim, é um método que dá para se especializar e ganhar muito dinheiro, ok? Alô, muito obrigado e até a próxima aula. Até mais.